Olha, poucas visões na história são tão enigmáticas e, uau, visualmente impressionantes quanto a de Ezequiel. A gente está falando de seres com 4 rostos, rodas dentro de rodas, tudo coberto de olhos, um trono de safira. O que exatamente foi que ele viu? Nessa análise, vamos mergulhar fundo nos detalhes, sabe? Peça por peça, para tentar entender a estrutura dessa experiência que é, assim, extraordinária. E a experiência já começa de um jeito abrupto e monumental. Com essa frase simples, se abriram os céus, a narrativa simplesmente nos arranca do mundo comum e joga a gente numa realidade totalmente diferente. Já prepara o terreno para algo divino. Mas para entender o peso dessa visão, a gente precisa primeiro entender o cenário. Onde e quando isso aconteceu? Porque o contraste entre o lugar, um lugar bem terreno, e o evento celestial que vai se desenrolar, nossa, é uma das partes mais fascinantes. E veja só, a visão não é um sonho vago, uma coisa qualquer. Ela é marcada com uma precisão quase de reportagem, o 5º dia do 4º mês do 30º ano. Essa exatidão toda dá ao relato, que é fantástico, um ar de testemunho ocular, de algo que realmente aconteceu. E o local onde isso acontece adiciona mais uma camada de profundidade. O narrador não está num lugar sagrado, tipo um templo, não. Ele está entre os exilados, na Babilônia. É um cenário de tristeza, de perda. O que torna a manifestação divina que vem a seguir ainda mais inesperada e, claro, impactante. E então tudo começa. Vindo do norte, surge uma perturbação atmosférica gigantesca. Uma nuvem imensa, com um fogo que se revira dentro dela e um brilho, uma luz muito intensa ao redor. É o sinal de que algo extremamente poderoso está se aproximando. E é do meio dessa tempestade de fogo que emerge o primeiro elemento, que é, assim, verdadeiramente incompreensível: 4 seres viventes. É aqui que a descrição fica incrivelmente detalhada e, vamos combinar, bizarra. A forma geral deles até que lembra de um homem, mas cada detalhe parece de outro mundo. Vamos analisar. Eles têm 4 faces diferentes: homem, leão, boi e águia, que talvez representem o domínio sobre toda a criação. Tem asas, para velocidade, pés que brilham como bronze polido, um símbolo de força. E, o mais curioso, mãos humanas escondidas debaixo das asas, talvez para indicar uma capacidade de agir com propósito. É uma fusão de poder, inteligência e agilidade. O jeito que eles se movem é tão estranho quanto a aparência. Imagine só, 4 seres se movendo em perfeita unidade, sempre para frente, sem nunca precisar virar. As asas deles se tocam e a aparência é como fogo vivo, com relâmpagos saindo de dentro deles. E eles se deslocam com a velocidade de um raio. É uma imagem fascinante de poder coordenado e energia pura. E quando a gente acha que a visão não pode ficar mais complexa, um novo elemento aparece. Ao lado de cada um desses seres tem um mecanismo igualmente enigmático, um conjunto de rodas. Esse é o conceito central e, sinceramente, alucinante da construção das rodas. Não é uma roda simples, mas uma estrutura que parece um giroscópio, sabe? Uma roda dentro de outra. Isso permite um movimento instantâneo para qualquer direção. E os detalhes aqui são impressionantes. A cor é descrita como berilo, uma pedra preciosa de tom meio verde azulado. Os aros são altíssimos. E o detalhe mais perturbador é que eles são completamente cobertos de olhos. Isso sugere uma onisciência, que tudo é visto. E assim como os seres, elas podem se mover para qualquer direção instantaneamente sem precisar virar. E aqui está o ponto crucial que conecta tudo. Os seres e as rodas não são entidades separadas, de jeito nenhum. Eles compartilham o mesmo espírito. Então, para onde quer que os seres fossem, as rodas iam com eles. Eles são, na verdade, um único mecanismo interligado, movido por uma só vontade. A visão continua se expandindo, mas agora para cima. Acima dessa máquina celestial incrível, com seres e rodas, algo ainda mais grandioso se revela. Sobre as cabeças dos seres aparece uma espécie de plataforma descrita como um cristal terrível. A palavra terrível aqui não significa algo ruim, mas algo que inspira temor, reverência, uma beleza que é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. E essa visão não é nada silenciosa. O som das asas é ensurdecedor, comparado ao rugido de uma cachoeira gigante ou ao barulho de um exército inteiro marchando. É uma experiência sensorial completa, avassaladora. O clímax vai se aproximando.
Acima da plataforma de cristal, bem no topo de toda a visão, está a semelhança de um trono. E ele é descrito com a aparência de uma pedra de safira, de um azul profundo brilhante. Finalmente, o foco se volta para a parte final e mais impressionante da visão, a figura radiante que está sentada nesse trono de safira. A figura não é descrita de forma sólida com traços definidos. Pelo contrário, é um ser de pura luz e energia. Da cintura para cima parece âmbar com fogo dentro. Da cintura para baixo é como fogo aberto cercado por uma luz que ofusca. É muito fascinante como o texto usa uma imagem tão familiar, tão natural para a gente, um arco-íris depois da chuva, para descrever o brilho de algo completamente sobrenatural. É como se a linguagem humana estivesse buscando na beleza do nosso mundo um jeito de dar algum sentido à glória de outro. E aqui a gente chega à conclusão do próprio texto. O que foi visto não foi a entidade em si, mas a aparência da semelhança da sua glória. É uma frase construída com muito cuidado, que reconhece o limite da percepção humana diante do que é verdadeiramente divino. E depois dessa visão cósmica, épica, a escala volta a ser humana. A reação do narrador é instintiva, profunda. Diante de um espetáculo desses, a única resposta possível é a prostração total. É cair com o rosto em terra, em sinal de reverência e temor. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A visão de Ezequiel é um exercício extraordinário de linguagem, tentando descrever o que não tem descrição. A questão que fica é: até que ponto as palavras conseguem construir uma ponte para uma experiência que está fundamentalmente além delas?